Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live, pelo canal da nossa igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Como os irmãos estão vendo aí, hoje nós vamos começar um novo livro. Vamos começar 2 Crônicas. Eu já peço para que os irmãos abram a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 1. Nós vamos expô-lo nessa noite com a graça de Deus. 2 Crônicas é a nossa tarefa, a nossa missão. Pode passar aí, por favor, o próximo slide. Eu trouxe esse resumo aí mostra um pouquinho da nossa... resume muito bem 2 Crônicas. O livro de 2 Crônicas registra a história do reino do sul de Judá, desde o reinado de Salomão à conclusão do exílio babilônico. A queda de Judá é decepcionante, mas a ênfase é dada aos reformadores espirituais que zelosamente tentaram ajudar o povo a voltar-se a Deus. Pouco é dito sobre os maus reis ou os fracassos dos reis bons. Apenas bondade é destacada. E aqui só um detalhe. Não sei se a letra está nítida para vocês aí. Tá boa para vocês? Na minha reduziu bastante aqui, agora que eu reparei. Então, quando a gente lê 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, a gente tem a sensação de estar lendo a mesma coisa e de estar tudo repetido, mas não é o caso. Existe uma distinção entre 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que é o que esse slide está tentando mostrar. Em 1º e 2º Reis, o autor, o escritor bíblico, conta a história do reino do sul e do reino do norte. Então você tem aquela história paralela. Uma hora ele vai falar de um rei do norte, outra hora ele vai falar um rei do sul. Em 1º e 2º Crônicas não tem isso. A maioria do texto é especificamente sobre o reino do sul. Então essa é a principal diferença que você percebe lendo 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. A ênfase aqui, portanto, é demonstrar o reinado do sul, que é a dinastia de Davi. Então, seguindo aqui, já que 2 Crônicas adota uma perspectiva sacerdotal, o reino do norte de Israel raramente é mencionado por causa de sua falsa adoração e de sua recusa em reconhecer o templo de Jerusalém. 2 Crônicas termina com a destruição final de Jerusalém e do templo. Então, eu coloquei essa data aí só para que os irmãos tenham uma ideia. O livro tem 36 capítulos, 822 versículos. O capítulo principal de 2 Crônicas é o capítulo 7. E o versículo principal do livro, desses 822, o versículo principal é o capítulo 7, versículo 14. Veja aí, se desses 822, se eu tivesse que eleger o principal deles, seria o capítulo 7, versículo 14, que você deve conhecer provavelmente. Veja só o que diz 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, Salomão está dizendo que se o povo de Deus se humilhasse, orasse, buscasse a Deus, tudo iria bem. No entanto, a gente vai perceber no decorrer desses 36 capítulos que o povo não se humilhou, não orou, não buscou e não se converteu dos seus maus caminhos. Infelizmente, eu estou contando o final da história aqui, né? O desfecho vai ser ruim.
o desfecho vai ser o cativeiro babilônico. Então, você tem aí um período, olha só, essa data que eu coloquei aí, o livro de 2 Crônicas engloba um período de 431 anos. É muita coisa, não é verdade? A gente lê os 36 capítulos e acha que os fatos aconteceram muito rapidamente. Mas entre o capítulo 1 e o capítulo 36, você tem um período de 431 anos de história, que talvez você leia em um dia, numa manhã, numa tarde, e você acha que tudo aconteceu rapidamente. 431 anos. Por que nós sabemos dessa informação? O ano 970 a.C. é precisamente o ano que Salomão começou a reinar. O livro começa no capítulo 1 falando sobre o reinado de Salomão. Então, no ano 970, Salomão começa a reinar. E em 539 é aquele edito do rei Ciro para que o povo voltasse do cativeiro babilônico. Portanto, você tem aí mais de 4 séculos de história nesse livro de 36 capítulos e 822 versículos. Muito bem, pode passar aí. Eu coloquei aqui nesse slide esboço de 1º e 2º Crônicas. Aqui tem mais de 50 capítulos que podem ser resumidos. O que está em preto é 1º Crônicas, o que está em vermelho é 2º Crônicas. Veja só, os 2 livros estão divididos em 4 partes. Primeira, as genealogias do povo de Deus, 1º Crônicas, capítulos 1 a 9. Segunda, o reinado de Davi, que a gente já viu, 1º Crônicas, capítulos 10 a 29. Terceira, em vermelho, já é o 2º livro, o reinado de Salomão, 2º Crônicas, capítulos 1 a 9. E quarta, o reinado da dinastia de Davi, 2º Crônicas, capítulos 10 a 36. Então, veja, você pode observar que o 2º livro das Crônicas é uma continuação do primeiro. Existe 2º Crônicas por uma questão de tamanho de pergaminho. 1º Crônicas ficou grande, são 29 capítulos. E agora, então, nós temos essa divisão. 2º Crônicas, mais 36 capítulos. Mas você pode resumir aí esses mais de 50 capítulos. Lá no primeiro livro, o primeiro assunto é genealogias, depois o assunto é Davi. Agora, em 2º Crônicas, 9 capítulos falando de Salomão. Depois do capítulo 10 até o capítulo 36, o assunto é a dinastia de Davi. Lembram-se, primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Salomão vai reinar 40 anos em Judá, em Jerusalém. Depois que Salomão morrer, lá no capítulo 10, vai começar o reinado do seu filho, Roboão, que vai dividir o reino. Então, a partir do capítulo 10, você vai ver toda a dinastia de Davi subindo ao trono. Tem um rei bom, tem um rei ruim, tem um rei mais ou menos. Lembra daquela famosa expressão que diz assim, né? Fez o que era reto perante o Senhor, o fulano de tal. Ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a partir do capítulo 10 até o capítulo 36, você pode resumir numa palavra, e a palavra é dinastia. A dinastia de Davi. Já não tem mais aqui o reino do sul, do norte, melhor dizendo, porque em 722 a.C., a Assíria levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. E em 586 a.C. foi a vez do reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim. Então, esse slide aí mostra para nós, nessas 4 partes. O primeiro livro tem 2 partes, o segundo livro tem 2 partes. Muito bem, pode passar o próximo aí. Primeira parte, então, de 2 Crônicas, o reinado de Salomão. São 9 capítulos para falar dele, do seu reinado. Parte boa, parte ruim, o que ele fez, aonde que ele pisou na bola. Então, 9 capítulos. Veja só, o reinado dele está dividido em 3 partes. E é interessante, né? 9 capítulos para contar a história de alguém.
E nesses 9 capítulos, o cronista conta 40 anos da história dele. E é curioso o relato dos reis, porque às vezes você tem a história de um rei, ele reinou 20 anos, 17 anos, e o cronista conta em 3 versículos, né? É muito rápido, muito rápido. Até porque, se fosse mais detalhes, a Bíblia seria mais volumosa, por assim dizer. Então, 40 anos contados em 9 capítulos. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele acertou, o que ele errou. Então, nós vamos aí, 9 capítulos falando sobre Salomão. Então, as 3 partes aí. Primeira, a estabilização do reino, capítulo 1. Segunda, a construção do templo. E agora mais detalhes, dos capítulos 2 a 7, o cronista vai mostrar como é que esse templo foi construído. E a terceira, a grandeza de Salomão, capítulos 8 a 9. Muito bem, vamos então partindo do geral para o particular. Pode passar o primeiro, isso. Então, o tema aí do capítulo 1, eu sempre gosto de dar um tema, né? O início do reinado de Salomão. É isso que nós vamos tratar nessa noite. O início do reinado de Salomão. São 17 versículos que eu quero extrair aqui algumas verdades, algumas lições, alguns detalhes que me saltaram os olhos aqui nessa passagem. Vamos lá, mais detalhes para vocês aqui, partindo do geral para o particular. Esboço de 2 Crônicas 1. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a sua adoração, versículos 1 a 6. Segunda, o seu pedido, versículos 7 a 13. E terceira, a sua riqueza, versículos 14 a 17. Então, 3 palavras vão nortear o nosso estudo nessa noite. Adoração, pedido e riqueza. Então, basicamente é isso que nós vamos trabalhar com os irmãos nessa noite. Pode passar a primeira parte aí, por favor, agora sim. Primeira parte, a sua adoração. Nós vamos ler por partes aqui. Vamos ler até o versículo 6 inicialmente. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então, a palavra-chave nos 6 primeiros versículos é adoração. Adoração é a palavra-chave aqui. E é curioso que o texto começa mostrando para nós, se você voltar um pouco, no capítulo 29 de 1 Crônicas, você percebe aí a morte de Davi. E a Bíblia mostra algumas transições importantes. E toda transição, toda mudança é complicado. Por exemplo, você está lendo a Bíblia quando você termina Deuteronômio. Lembra lá? Deuteronômio 34. Moisés morreu. O grande legislador, o grande líder do povo de Israel morreu. Josué 1. Um novo líder se levanta, Josué. E o que Deus diz para o novo líder? Seja forte e corajoso. Sai Moisés de cena, já no próximo capítulo mudou a pessoa, é Josué que vai conduzir o povo rumo à terra prometida. Josué, que havia sido treinado durante anos, que servia Moisés, agora ele é o líder do povo. Aqui é semelhante. 1 Crônicas 29 fala da morte de Davi. Davi morre com cerca de 70 anos,
E segundo Crônicas 1, começa falando sobre o seu filho, que vai dar continuidade no governo e no reinado. E é interessante que o texto diz que ele começou a reinar, ele se fortaleceu e o Senhor o engrandeceu sobremaneira. Aqui está no início, os primeiros dias, os primeiros meses do governo de Salomão, e ele tem uma coisa a seu favor: Deus está com ele, o Senhor lhe é favorável. Lembra-se, por exemplo, de José do Egito? José do Egito passando muitas dificuldades, muitos problemas, injustiças por onde ia, caía na prisão, caía ali, caía aqui, mas sempre o Senhor era com ele. Deus o abençoava e o fazia prosperar. E o texto ressalta, diz que Deus o engrandeceu sobremaneira. Deus está abençoando Salomão. E um detalhe que me chama a atenção é que ele está começando o seu governo, e ele está começando bem. Só para mostrar um pouco, ele vai terminar mal, a gente sabe disso, lembra? Ele vai terminar mal, mas ele começou bem. Ele começa adorando a Deus, ele se fortalece no reino, porque via de regra, às vezes um rei se levantava, e quando ele se fortalecia, a primeira coisa que ele fazia era tentar matar todas aquelas pessoas que poderia causar algum tipo de ameaça para ele. Ele matava as pessoas, matava os nobres, matava às vezes os próprios irmãos para governar. Ele não, ele está se fortalecendo. E ele começa o seu governo adorando a Deus. Ele começou bem, muito bem. Os versículos 2 e 3 diz que ele convocou o povo para adorar. Ele reúne os capitães, os juízes, os príncipes, os cabeças, a liderança, e convida todo mundo para ir até Gibeon. Lá em Gibeon estava a tenda da congregação. E é interessante que o versículo 3 fala: aquela tenda que Moisés havia construído no deserto. Aquela tenda foi construída há séculos atrás. A tenda que representava a presença de Deus no meio do povo. Naquela ocasião, a tenda estava em Gibeon. Salomão convoca então toda a liderança para ir até lá, para adorar a Deus, adorar o nome do Senhor. E a tenda, dá a impressão aqui que aquela tenda estava espalhada. Parece que tinha uma parte aqui, tinha uma parte ali, parece que não tá tudo junto. E veja que no versículo 4 é dito que a arca, por exemplo, estava em Kiriat Jearim. E Davi havia tentado levar para Jerusalém. Ele tentou 2 vezes levar a arca da aliança para Jerusalém. Na primeira vez não deu muito certo, lembra disso? Isso está lá em 2 Samuel 6. Quando Davi tenta levar a arca, e aí as pessoas colocaram a arca da aliança num carro de bois. Deus não mandou fazer isso. Não havia essa prescrição bíblica. A arca havia caído na mão dos filisteus, e os filisteus haviam colocado a arca num carro. E olha só, olha a modernidade, né? Deus havia mandado carregar no ombro, e não num carro. E aí tem aquele personagem lá, a gente até acha injusto o que aconteceu lá, né? Um homem chamado Uzá. Os bois tropeçam, a arca cai, e o Uzá, bem intencionado, faz o quê? Coloca a mão lá e vai ajudar para segurar a arca, e ele morre, ele é fulminado. Aí você diz assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada aí. Talvez, eu sempre falo que talvez aquele ditado lá, né, de boas intenções o inferno está cheio, eu não sei se surge daí, né, desse episódio com Uzá. Agora você diz assim, mas por que o Senhor matou Uzá? Porque lá atrás, na época de Moisés, ele disse que a arca não era para ser tocada. Aí você pode perguntar, mas quem era Uzá? Uzá era um desconhecido? Será que ele não sabia disso? Irmãos, Uzá era sacerdote. Era um dos sacerdotes. Uzá hoje seria um pastor. Uzá conhece a Bíblia. Uzá conhecia a Torá como ninguém. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele conhecia
perfeitamente e sabia que não poderia tocar na arca, mesmo que ela tropeçou, que os bois caíram lá, e ele foi lá. O Davi olha a cena e acha aquilo duro, e ele deixa a arca, ele desiste de carregar a arca, e a arca fica na casa de um homem chamado Obed-edom, por 3 meses. E Deus abençoa a casa desse homem, porque a arca da aliança estava na sua casa. Então, versículo 4 diz que Davi levou a arca, estava em Quiriate-Jearim, mas na primeira tentativa não deu certo, até que depois ele vai e leva a arca para Jerusalém. Então, são marcos que estão sendo lembrados aqui, para mostrar que Salomão está adorando a Deus conforme a palavra de Deus prescreve. Ele não é irreverente como Uzá, que tocou na arca que não poderia tocar. E ele era sacerdote, ele era um dos responsáveis por aquilo. Ele não é alguém que não conhece, pelo contrário. Versículo 5 diz que o altar de bronze também estava em Gibeon. E aí é citado também um homem chamado Bezalel. Bezalel foi um dos homens que na época de Moisés foi levantado pelo Senhor para construir. Deus deu sabedoria a esse homem. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 31, você percebe que esse Bezalel, ele era um homem hábil, inteligente, dotado pelo Espírito Santo para construir isso. E o texto está trazendo para nós esses sinais de adoração que Salomão está colocando em prática. Êxodo 31, de 1 a 5. Na verdade, tem 2 homens, né? Às vezes a gente nem lembra o nome deles, né? Bezalel e Aholiabe. São os 2 homens que construíram tudo. Veja lá, Êxodo 31, versículos de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, o mesmo que aparece em 2 Crônicas 1. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. O versículo 6 vai falar do companheiro dele, Aholiabe. Verso 6, eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Agora volte para 2 Crônicas 1. Esses sinais mostram que Salomão está começando o seu reinado com adoração, conforme a lei prescreve, conforme Moisés havia estabelecido há séculos antes. O cronista está mostrando o seguinte, que Davi, seu filho Salomão, a dinastia davídica permanece fiel aos mandamentos do Senhor. Então o versículo 5 fala desse personagem aí, Bezalel. Quando a gente lê o final do livro do Êxodo, a gente percebe as coisas maravilhosas que foram construídas por essa dupla, o Bezalel e o Aholiabe, que Deus capacitou para a obra. Versículo 6, diz que ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. E veja, a gente lê e não observa os detalhes, e eu sempre falo, os detalhes fazem toda a diferença. E Salomão não economizou, o versículo 6 diz que ele ofereceu 1000 holocaustos. 1000. Irmãos, olha o tanto de animais que foram mortos, o tanto de sangue que foi derramado ali. Eu fico imaginando os sacerdotes tiveram bastante trabalho nessa ocasião aqui, quando ele foi até Gibeon. Eles ofereceram 1000 holocaustos. 1000 animais foram mortos. E é curioso, quando eu leio essa parte aqui do Antigo Testamento, eu sempre falo que pecar no Antigo Testamento custava caro, não é verdade? Pecar é caro. Cuidado, viu? Hoje a gente peca, e não deveria fazer isso, né? Quando a gente peca, a gente ora e se diz assim, né?
tem até um momento no culto, a oração de confissão de pecados. Você ora, confessa os seus pecados e volta domingo que vem para confessar de novo, né? Porque é o que vai acontecer, né? Comigo, com você, com todos nós. Então tem a oração de confissão, mas aqui não. Pecou, tem que levar um animal. E se você vai levar uma ovelha, 1 ano, macho, sem defeito, branquinho, prefigurando Jesus Cristo, toda vez que você leva aquela ovelha, é uma ovelha menos no seu curral. Você fala, nossa, no ano passado eu tinha 200 ovelhas, agora eu só tenho 130. O que aconteceu? Você vendeu? Não, é pecado mesmo. 70 já foram, certo? Já foram 70 ovelhas aqui do lado do meu quintal, do meu curral. Veja, 1000 holocaustos. Isso não é de graça. Pecar tem um custo alto. 1000 holocaustos. Aqui não informa os animais, mas pecado era uma coisa séria. E Davi diz isso mais para trás. Eu não vou comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Não posso fazer isso. Muito bem, então a primeira palavra aí é adoração. Adoração. Salomão começa o seu reinado adorando a Deus. Deus o fortalece e ele não se ensoberbece. Pelo contrário, ele vai adorar. Segunda parte. O seu pedido, versículos 7 a 13. Esse trecho aqui é interessante, ele é bastante conhecido, mas toda vez eu fico pensando aqui, o que eu faria se eu estivesse no lugar do Salomão? Veja aí, versículos 7 a 13, a palavra-chave aqui é pedido. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, onde ele havia adorado, e reinou sobre Israel. Muito bem, alguns detalhes aqui que me chamam a atenção nesse pedido. O versículo 7 diz que Deus lhe apareceu naquela noite. Então a gente sabe que a primeira parte aconteceu numa noite. Ele reúne toda a liderança, eles vão adorar ali, e naquele dia ou naquela noite, Deus lhe apareceu. O relato paralelo de 1 Reis 3 diz que essa aparição foi através de um sonho. Deus lhe apareceu em sonho. E essa era uma das formas que Deus se revelava no Antigo Testamento. Deus se revelava, José, por exemplo, sabia interpretar sonhos. Essa era uma das formas que Deus se revelava. E Deus aparece para ele em sonhos numa noite. E com a seguinte expressão, pede-me o que queres que eu te dê. Irmãos, eu fico pensando, se isso fosse comigo. Já pensou? Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do gênio da lâmpada. Talvez alguém se lembre aqui, né? Do gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, e que não é o gênio da lâmpada que está aparecendo aqui. O gênio da lâmpada aparece para você e diz, você tem direito a 3 pedidos, não é assim? 3 pedidos. Aí você vai lá e você vai pensar, caprichar nos 3 pedidos. Aqui não, é Deus que está dizendo. Salomão, peça o que você quiser. Irmãos, quem está fazendo a proposta é Deus.
Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele pode dar qualquer coisa. Não é o gênio da lâmpada, é Deus, o Senhor. Salomão, peça o que você quiser. Irmãos, talvez a gente inadvertidamente, você diria, talvez eu também, é a chance da minha vida. Eu vou pedir muito dinheiro para não ter que trabalhar nunca mais, certo? E aí eu peço riqueza, peço fama e vou aproveitar a vida. Qualquer um de nós ficaria, poxa, Deus está falando, eu posso escolher? Peça o que você quer. E Salomão, antes de pedir, ele, nos versículos 8 e 9, ele faz duas coisas interessantes. No versículo 8, antes de pedir, ele diz, Senhor, primeiro eu preciso dizer uma coisa para o Senhor. Versículo 8, eu quero te agradecer pela tua bondade para com meu pai. Meu pai reinou 40 anos. Meu pai não teve uma vida fácil. Foi perseguido por anos. Isso não está aqui, mas está nas entrelinhas, está para trás. Meu pai foi perseguido por Saul durante anos. O Senhor preservou, Saul tentou matar Davi com as mãos dos filisteus, depois tentou matar com a sua própria lança. A vida de Saul era fugindo daqui para lá. E é curioso que a Bíblia diz que os pais de Davi eram idosos. Davi era novo, ele podia fugir, mas o Jessé já era idoso. E imagina ele fugindo e tendo que se preocupar com o pai e a mãe, porque o Saul podia pensar, eu posso não pegar você, mas eu sei onde os seus pais moram. Então Salomão, que é novo ainda, tenro, ele diz, Senhor, primeiro eu preciso te agradecer pela tua bondade para com meu pai. 40 anos de manifestação. E ele diz, o Senhor usou de grande benevolência para com meu pai. Olhar para trás, reconhecer a bondade de Deus. Eu cheguei aqui, mas o meu pai preparou tudo para mim. Meu pai reinou 40 anos, e agora o reino está aqui. Não tem inimigos, porque as mãos do meu pai já ficaram cheias de sangue. Primeiro eu queria dizer, Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Segunda coisa, ele não vai pedir ainda. Segunda coisa, o pedido dele é, como o Senhor me colocou no lugar dele, me dá sabedoria para reinar, para governar. Ele, no versículo 9, diz assim, quando ele usa isso, no 10, melhor dizendo, no 10, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Testa, numa outra versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada, usa a expressão frente. Me dá sabedoria, Senhor, porque eu estarei à frente deste grande povo, um povo que é tão numeroso quanto o pó da terra. Pó da terra é uma expressão estratégica aqui. Pó da terra nos faz relembrar e voltar para o passado. Gênesis 13, 16, vale a pena a gente ir lá? Olha só, pó da terra é uma expressão que Deus havia falado para Abraão. Gênesis 13, 16, quando Deus está prometendo ainda que daria uma terra para Abraão, para os descendentes de Abraão. Gênesis 13, 16 diz, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então Salomão usa as palavras estratégicas. Ele é um adorador e agora ele usa a expressão pó da terra porque ele sabe que Deus falou pó da terra para Abraão, falou pó da terra para Isaac, para Jacó. E ele diz, o Senhor me colocou à frente de um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Lá em Gênesis 15, a expressão que Deus usa para Abraão é, Abraão, vai lá fora, tenta contar as estrelas, se é que você pode. Os estudiosos dizem que existem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia em todas as praias e oceanos, em todos os mares. Eu fiquei espantado com isso, porque eu só conhecia umas 4 só.
3 ou 4, no máximo. Se você me perguntar, até o 4, 3 ou 4 eu garanto. Mas, acho que o Salmo 145, 18, se não me falha a memória, diz que o Senhor chama todas as estrelas, chamando elas todas pelo nome. E Salomão sabe, eu sei da promessa que tu fizeste para Abraão, Isaque e Jacó. E agora o Senhor foi bondoso com meu pai, e agora eu estou na frente deste povo. Senhor, preciso de sabedoria. Vocês acham que isso não vai agradar a Deus? Claro que vai. Versículos 11 e 12 diz que Deus se agradou do pedido dele. E Deus diz, muito bem, Salomão, porque esse foi o desejo do teu coração. Você não pediu o que a maioria pediria, não pediu riquezas, não pediu bens, honras, não pediu a morte dos que te aborrecem, mas pediu sabedoria, então eu vou te dar. Antes de você não existiu ninguém tão sábio, e depois de você também não vai existir. A gente brinca até hoje, não é assim? Nem Salomão, né? Tudo bem que a gente usa isso para tudo, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim, comeu algo assim, fez. A gente usa essa frase para tudo, é bem verdade, né? Nem Salomão. Mas veja, Salomão só perde para Jesus Cristo, que Paulo diz lá em Colossenses 2, que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. O próprio Salomão vai dizer em Provérbios 8, que Jesus Cristo é a fonte máxima da sabedoria. E um detalhe interessante, Deus diz que depois dele não haveria outro rei. Quando você lê a história dos reis, teve 40 reis. Foram 39 reis e uma rainha. Alguém lembra o nome da rainha? Atalia, a rainha Atalia, que usurpou o trono, que nem era da linhagem de Judá. São 40 reis, contando com ela 39 e uma mulher, a Atalia, que não era da linhagem e nem da dinastia de Davi. Deus está dizendo, olha Salomão, você é o terceiro. Não, é Saul, Davi e Salomão. Vai ter mais 37 depois de você. Ninguém vai superar você. Por quê? Porque você pediu sabedoria. Versículo 13 diz que ele volta para casa. Adorou a Deus, Deus lhe apareceu em sonho, voltou para casa. O final do versículo 13 diz, e reinou sobre Israel. Ele vai reinar, ele vai governar, ele está nos primeiros dias. O cronista omite alguns detalhes que estão lá em Reis, né? Porque logo no início do seu reinado, lá em Reis, é dito que 2 mulheres aparecem com aquelas crianças, lembra disso? Da história das mulheres lá? Um bebê morreu, e agora? Essa daqui diz que é a mãe, não é a mãe. E Salomão diz, eu vou resolver isso aqui, trago uma espada, eu divido o bebê no meio, não é assim? Metade para cada um. Para que eu quero a metade de uma criança? E aí o senso, a mãe verdadeira, não faça uma coisa dessas. Salomão percebe quem é a verdadeira. Aqui é omitido, aqui não tem. Então você percebe as nuances e as diferenças que existem entre crônicas e reis. Terceira coisa, para a gente terminar. Então a primeira palavra é adoração, a segunda palavra é pedido, e a terceira palavra é riqueza. Versículos 14 a 17 vai mostrar um pouco, não é tudo, tá? Um pouco da riqueza de Salomão. Versículo 14 diz assim, Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei o recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Muito bem. Nós temos aqui então uma pequena descrição da riqueza que esse homem teve.
E não foi toda a riqueza, foi só uma parte. Versículo 14 diz que ele tinha 1.400 carros, e carro não é o que você está pensando aqui. Já pensou alguém ter 1.400 carros? Pode até ser uma bênção, né? Mas ele vai ter também 1.400 IPVAs, certo? Que ninguém tá somando isso daí, né? Seguro, manutenção, gasolina. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fui abastecer o carro lá. Não é o carro que você está pensando, né? 1.400 carros. É uma agência, é uma frota. 1.400 carros de guerra. Incalculável isso daí. 12 mil cavaleiros à sua disposição. O versículo 15 fala sobre o ouro e a prata. Em outro lugar vai dizer que havia tanta prata em Israel que era como se fosse pedra. A prata nem tinha valor. E essa questão da prata, da riqueza dele, é citada mais na frente. Veja lá no capítulo 9, por favor. Capítulo 9, é dito algo bem semelhante, falando sobre a riqueza dele. Segundo Crônicas 9, 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Então veja, a prata não tinha valor, essa árvore aqui, os ciprestes, era uma árvore de valor. Aliás, os cedros era uma árvore valorosa. Era um homem rico. Depois, o versículo 16, ele vai fazer uma coisa que ele não deveria fazer. Comprar cavalo, muitos cavalos. O versículo 16 diz que os cavalos dele vinham do Egito. E é interessante observar que lá em Deuteronômio 17, Moisés estava conversando com o povo no deserto, e Moisés disse o seguinte: olha, vai chegar um tempo, no futuro, que vocês, o povo vai pedir um rei. Eles vão querer um rei. Eles vão começar a olhar para as nações vizinhas, e eles vão querer um rei. Não deveriam fazer isso, porque eles já têm um rei. Moisés, séculos antes, previu ou alertou o povo sobre o que ia acontecer. Eles vão pedir um rei. E esse rei, quando chegasse o período desse rei, ele não poderia fazer 3 coisas. Alguém lembra? Ele não podia ter muito ouro, ele não podia ter muitas mulheres, e ele não podia ter muitos cavalos. Adivinha? Salomão teve os 3. Salomão praticou os 3. Moisés disse, olha, vai chegar séculos antes, não pode ter muito ouro, porque isso vai trazer soberba para o coração. Não pode ter muitas mulheres, porque elas vão desviar vocês do caminho, e elas vão fazer com que vocês adorem outros deuses. Irmãos, e o final da vida de Salomão é sombrio. Ele está adorando outros deuses. E segundo alguns estudiosos, ele estava inclusive, tinha uma divindade lá, se eu não me engano, a divindade Moloque, que para que essa divindade fosse adorada, precisava matar uma criança, jogar uma criança no fogo. Não é dito com todas as letras que ele fez isso, mas está nas entrelinhas que fez. Então Moisés diz, olha, não pode ter muitos cavalos. Veja só, Deuteronômio 17, 16. Séculos antes, Moisés orientando o povo lá. Não pode ter muito ouro, não pode ter muitas mulheres, não pode ter muitos cavalos. Deuteronômio 17, 16, diz assim, porém, deixa eu ver se eu acho, aqui, 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Falando sobre o rei, quando eles pediriam, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Então não pode comprar cavalos no Egito. 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. Salomão teve quantas? 1000. Tem coisa errada aí, não tem? Coisa errada. Não pode multiplicar mulheres. Ele teve 1000.
para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Qual é a informação que nós temos aqui? Que ele tinha muito ouro, muita prata, a prata parecia pedra, ele está dando sinais, e às vezes a gente não pode ignorar as placas de sinalização. Não pode. E alguém já disse que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Você tem todas as placas aqui, todas as sinalizações. Você não precisa matar alguém para saber o que vai acontecer, não é verdade? Porque você já sabe o que aconteceu com alguém que matou alguém, o que aconteceu onde ele foi parado. Você não precisa roubar alguém para saber o que vai acontecer, porque você já ouviu história de alguém que roubou alguém e deu problema. Salomão começa adorando, mas ele está dando sinais. E lá na frente, ele quebra as três coisas. Ele comprava, seus cavalos vinham do Egito. Além de comprar cavalos, ele se casa, uma dessas esposas aí, era a filha de Faraó. Ele se casou com a filha de Faraó e teve que construir um palácio para ela. Porque não é assim, tirar minha filha de casa e vai colocar num... Que expressão que eu posso usar? Deixa eu ver aqui. Numa tenda? O que eu pensei foi outra, kitnet, tudo bem? Sei, acho que não vai ofender ninguém, né? Vai tirar minha filha lá do palácio lá para pôr numa kitnet. Gente, nada contra kitnet, absolutamente, nada contra, tá? Mas é a filha do rei, a filha de Faraó. Então ele está ignorando os sinais, as placas de sinalização. Depois o versículo 17 fala sobre as coisas que ele comprava no Egito. Versículo 17, fala aí o valor, importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Muito bem, só para a gente fechar aqui, pode passar o último aí, por favor? Aplicação. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui nesse capítulo. Rapidinho, 3 coisas. O que podemos aprender de 2 Crônicas 1? Destacamos 3 lições importantes para nós. Primeira, olha, isso aí tem tudo a ver conosco, gente, tudo a ver. Primeira lição, adorar ao Senhor com o nosso melhor. Não foi o que ele fez? Devemos adorar o Senhor com o nosso melhor. O melhor para Salomão na época era levar os animais para o holocausto, que custava dinheiro. E ele não economizou, ele matou 1000 animais. Em adoração a Deus, eu estou começando o meu reino, eu vou governar e eu vou adorar a Deus. Qual é o princípio aqui? Nós não precisamos mais matar animais. Você não chega na igreja com um bode, com uma ovelha. Certo? Você não chega mais, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 12 que não precisa mais disso, mas agora nós continuamos oferecendo o nosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, do que ele está falando? Vivo é um contraste do animal, que era morto. Você não precisa mais trazer um animal, agora você vem vivo. Também não precisa ser morto, porque Jesus Cristo já o fez. Mas o princípio que está por trás aqui é adorar ao Senhor com o nosso melhor. Oferecer o nosso melhor. E às vezes eu tenho para mim que só o nosso corpo vem para a igreja. Já repararam isso já? O corpo veio, a alma ficou em algum lugar aí, né? Que a gente está aqui, né? A gente está aqui, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Isaías pega essa cena e diz assim, Jesus também, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Primeiro princípio é adorar ao Senhor com o nosso melhor. Como é que a gente faz? Entregando o nosso dízimo, as nossas ofertas, sendo fiel ao Senhor. Salomão ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Segunda lição, reconhecer o que Deus faz por nós.
No versículo 8, Salomão é muito claro e diz assim: Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade para com meu pai. Também quero te agradecer pela tua bondade para comigo. Vocês acham que Deus não é bom conosco hoje? Deus continua sendo bom. Bondade e misericórdia, não é assim que o Salmo 23 fala? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vocês sabem, tá vendo? E habitarei na casa do Senhor. A gente está tentando habitar na casa do Senhor, sempre. Às 24 horas, a gente está tentando. Brincadeira. Então, reconhecer o que Deus faz, sua bondade, como Deus é bom para conosco, mesmo nós não merecendo. E a última coisa, a terceira, pedir corretamente ao Senhor. Versículo 10. Tiago ilustra muito bem isso no Novo Testamento, ele diz assim: pedis, não é outro. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Salomão pediu bem. Então, pedir corretamente ao Senhor. Quando a gente pede e não recebe, o problema não está no doador. O defeito está em mim, no pedido. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós pedimos, via de regra, não é para a glória de Deus, é para minha, certo? É para minha própria glória. Então, Deus se agrada, Deus olha para o pedido de Salomão e diz: muito bem, Salomão, eu te dei toda a chance de você ficar rico. E você disse: Senhor, eu quero sabedoria. E é impressionante, ele pede sabedoria e depois ele vai escrever um livro sobre o quê? Sobre sabedoria. O livro dos Provérbios é um dos meus favoritos. Primeiro é Daniel, por razões óbvias, né? Vocês já sabem. Primeiro é Daniel, o segundo é Provérbios e o terceiro é Apocalipse. Ele vai o tempo todo ensinar falando sobre sabedoria. Pedir corretamente ao Senhor é o nosso desafio. Pode passar e depois vou passar a palavra para o Joel. Última coisa aí. Pode passar o último slide. Então é isso. Capítulo 1, o início do reinado de Salomão. Alguma pergunta além do Joel? Diga, Joel. Exatamente, bem lembrado pelo Joel, né? Aliás, o Joel também é cultura, né? Sabe a origem do gênio, sabe de onde vem, sabe que o tapete que ele usava é persa também, não é assim? É assim? Estou brincando. O Joel me faz lembrar, por exemplo, além de Salomão, Joel, lembra de Jeremias? Quando Deus o chamou, o Senhor está me chamando para ser um profeta, mas eu não passo de uma criança. Dou conta, não vou dar conta, não, Senhor. Vai lá, Jeremias. Eu chamei você, eu consagrei você desde o ventre de sua mãe, e ele não se considerava apto para isso. Outra pessoa também que não se considerava era Gideão. Gideão também não se considerava apto para a tarefa. Moisés também não se... Moisés é impressionante, Joel. Moisés, Deus diz assim: Senhor, eu não sei falar. O Senhor quer que eu vá falar com Faraó? Eu não sei falar. Eu tenho um defeito na boca, eu tenho um problema na boca. Aí Deus diz, a pergunta de Deus é para arrebentar, né? Quem fez a boca? Quem fez a boca, Moisés? Foi o Senhor, então vai. E Moisés ainda fala assim, olha, eu não vou, mas eu tenho uma indicação boa. Meu irmão fala como ninguém, uma eloquência, uma sabedoria. Não, é você mesmo. E só para antes do César,
Deus faz as coisas de uma forma extraordinária. Quando eu cheguei no seminário, não sei se foi o caso do reverendo Nelson, o meu professor de técnicas de comunicação, eu cheguei lá e falei, ele vai ensinar a gente a falar, né? Técnicas de comunicação. Falei, deve ser Reinaldo Polito. Meu professor de técnicas de comunicação. Reinaldo Polito é famoso aí, é top. Técnicas de comunicação. Primeira aula, quando eu chego lá, o meu professor de técnica de comunicação era gago. Aí eu falei, isso aqui... Eu falei, você está de brincadeira, né? Ele falou, isso aqui não vai sair nada. Ele era gago, reverendo George Canelhas, não sei se foi professor do reverendo Nelson. Ele era gago. E ele gravou um CD. Ele tinha um CD, ele cantava, ele gravou um CD. E ele disse que o versículo preferido dele está lá em Isaías, porque no futuro Deus ia consertar a língua dele e ele ia falar fluentemente. Tem um versículo lá que fala dos gagos. E ele diz que quando ele canta, o gago cantando, ele não gagueja, né? Tem um CD, eu falei, rapaz, olha só, e eu nunca gravei um CD, nada. Primeiro dia de aula, o professor gago, que vai me ensinar a falar. Eu falei, isso aqui não, é sem futuro. Sem futuro. Mas, ó, muito bom. Oi? Pregou? Oh, aí sim, hein? Reverendo George Alberto Canelhas, falecido há alguns anos atrás. César. Sim, Deus sabia, né? Agora, veja, o que é interessante, César, é a humildade dele em reconhecer o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Ele vai substituir Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Ele se considera novo, imaturo, inexperiente, e ele foi sincero, Senhor, eu não tenho a mínima condição. Deus se agrada disso. Está pedindo para repetir sua pergunta. O César comentou que Deus sabia do coração dele. Na verdade foi um comentário, né? Deus sabia do coração, da intenção dele, mas o que me chama a atenção é a honestidade, a humildade. Do que adianta pedir riqueza se o desafio dele é outro? Ele não precisa de dinheiro naquela época, naquela hora. Ele precisa de sabedoria para poder reinar e conduzir o povo. Como seria bom se os governantes de hoje fossem assim, não é verdade? Pedir sabedoria para governar, pensar no povo e não em ganância e em si mesmo. Muito bem, vamos orar? Vamos nos colocar em pé, encerrando o estudo dessa noite.